Então, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como é que se monta uma caixa para manter grilos vivos. Então a gente comercializa potes com 50 gramas de insetos adultos, são esses aqui. Esse pote ele vem com o nosso lacre, um lacre termoajustável e duas aberturas em cima para respiração, né, cobertas com um tecido que se chama voal. Então é o seguinte, vocês recebem os grilos. E como é que deve ser o procedimento assim que eles chegarem na sua casa? Você rompe esse lacre. E aqui tem aproximadamente 50 insetos, mais ou menos 1 grama cada inseto. E nesse caso aqui a gente está abrindo 100 gramas de grilos. Então os grilos estão aqui dentro. A recomendação para a criação é a seguinte: nós utilizamos uma caixa com mais ou menos 40 centímetros de altura. Isso para dificultar que os insetos fujam pulando. E essa caixa, ela é colocada uma tela de nylon na tampa para que ocorra a respiração dos insetos, a respiração na caixa, né? Então essa caixa se monta da mesma forma que o tenebro comum, que vocês já viram no vídeo que o Fred mostrou, né? Então a gente vai começar a partir de uma caixa montada. Então aqui está a caixa de grilos montada, né? É uma caixa com travas, a tampa já telada. E aqui a gente monta o abrigo deles da seguinte forma. Isso aqui é um pente de ovo, duas e meia de ovos, 30 ovos. A gente corta ele no meio. E isso aqui é uma folha de papelão. Então a gente coloca meio pente de ovo, uma folha de papelão. Pente de ovo, folha de papelão. Pente de ovo, folha de papelão e outro pente de ovo. Então com esse sanduíche é colocado nessa posição na caixa. E qual é o objetivo de colocar nessa posição? É para que o esterco, as sobras de alimento dos insetos vão para o fundo da caixa, não fiquem armazenadas dentro dos pentes de ovos. Então dessa forma fica muito mais fácil de você limpar. Uma outra coisa que você pode colocar para auxiliar na limpeza da caixa é o seguinte: é uma folha de papel simples, você coloca no fundo da caixa, vai evitar que essa sujeira, esses detritos grudem no plástico e fica mais fácil a limpeza. Então coloca a folha de papel pardo, os pentes de ovos, está pronta a caixa com um abrigo. Então tem mais ou menos 20 centímetros de altura e mais 20 centímetros até a tampa. Essa caixa é suficiente para abrigar mais ou menos 200 gramas de grilos. Então aqui a gente vai colocar só metade da capacidade. Então vocês abrem o pote, abre aqui dentro da caixa, fica fácil de transferir, os insetos não fogem. Basta chacoalhar o pente de ovo e os insetos vão para o fundo da caixa. Então já foi colocado 50 gramas e agora a gente vai colocar as outras 50. Então aqui estão colocados 100 gramas de grilos e agora a gente vai explicar como é que funciona a parte de alimentação deles. Então basta você pegar dois recipientes pequenos, né? Um vai ser para a ração, para alimentação seca, e a outra vai ser para fonte de umidade. Então coloca esses dois recipientes em cima dos pentes de ovos. Num deles a gente vai colocar chuchu. Uma pequena rodela é suficiente para alimentar os insetos. A gente coloca a quantidade para alimentar eles durante um dia. No outro dia você vai tirar a eventual sobra e colocar uma nova fonte de umidade para os insetos não comerem alimento estragado. E no outro pote você coloca a ração seca. A gente recomenda usar a ração Nutri-Insecta, mas eventualmente, se não tiver esse alimento, eles podem ser alimentados com uma mistura de 50% de ração de codorna, 50% de farelo de trigo. É suficiente para mantê-los. Então essa é a caixa básica para a criação de insetos.
criação de grilos. Bom, grilo é um inseto da família dos ortópteros e eles são muito usados como alimento vivo no mundo inteiro, né? São alimento vivo excelente para aves canoras, por exemplo, como um trinca-ferro, uma sabiá, um sanhaço. Pássaros desse porte para cima pegam grilos adultos, né? E grilos pequenos, pássaros menores, como curió, bicudo, pegam muito bem, principalmente quando tem filhotes no ninho. E diversos tipos de répteis, comem grilos, anfíbios, peixes, são ótimos como isca para pescaria. Então os usos são diversos. Primatas adoram insetos, alguns roedores, como gerbil, hamster, comem os insetos desidratados. Então são insetos de amplo uso na alimentação animal. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que é feita a limpeza da caixa. Mais ou menos a cada 10 dias, 10, 15 dias é necessário você retirar o excesso de resíduos no fundo da caixa. E como é que a gente faz isso? Primeiro retira o recipiente com alimento e pega uma segunda caixa, pode ser um balde de plástico, um segundo recipiente, e retira calmamente cada pente de ovo com os insetos. E se esse procedimento for feito com calma, eles não pulam. É melhor fazer num lugar fechado para, se houver alguma fuga, conseguir recapturá-los com facilidade, né? Mas se fizer o procedimento com calma, não há nenhuma fuga. Então transfere os insetos para um outro recipiente. Então vocês viram, praticamente todos os insetos foram transferidos com os pentes de ovos, sem a necessidade de capturá-los. E alguns que ficarem na caixa, você pode pegar com a própria mão. Grilos não mordem, não existe nenhum problema em pegá-los, não transmite doenças. O resíduo é seco, são esses que estão aqui no fundo. São excelentes alimentos para plantas, podem ser usados como fertilizante orgânico. Então basta você retirar esse resíduo acumulado, jogar fora, e a gente recomenda passar um pano com álcool, um algodão com álcool na caixa. A caixa está limpa, você retorna com os insetos para a caixa. Com isso você vai manter sua colônia de grilos sempre limpa. Então pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a outra forma que a gente comercializa grilos, que é na forma desidratada. E a gente comercializa nessas plaquinhas são 14 gramas de grilos desidratados, né? Então elas vêm lacradas, lacre termoajustável da Nutrinsecta. Basta retirar. Os insetos estão prontos para uso. Grilo desidratado vocês podem usar conforme o tamanho do animal, na forma inteira, ou triturado, na forma de farinha, ou vocês podem reidratar eles, colocar em água em ebulição por 5 minutos ou água em temperatura ambiente por 10 minutos. Então são um excelente alimento para diversos tipos de animais. O farelado, por exemplo, vocês podem usar na criação de tucanos. O pessoal gosta muito de dar cubos de frutas e você salpica o cubo de fruta com esses insetos triturados. O inseto inteiro pode ser usado para roedores, para primatas, eles gostam de pegar os insetos como biscoitos e ficam roendo. E na forma reidratada vocês podem fornecer para diversos outros tipos de animais, como pássaros. Ele pode ser cortado em pequenos pedaços e ser fornecido para trinca-ferro, para pássaros desse porte, para azulão, para bicudo. Então é um excelente alimento. E para pássaros insetívoros também, excelente para saíras, que precisam de muito inseto na alimentação, né? E os outros usos a gente vai descobrindo. E vocês vão poder ver nos vídeos agora também diversos tipos de usos dos nossos grilos. Então eu queria convidar vocês para ver o nosso próximo vídeo, que é sobre a criação de baratas, né? E o uso desse inseto na alimentação animal. E convidar vocês para conhecer o nosso site, que é o www.insetosonline.com.br. Lá vocês podem adquirir nossos insetos e ter conhecimento de várias outras utilidades para esse grupo animal tão vasto e tão desconhecido.